Em Busca do Sol. Esse é o nome do livro infanto-juvenil que aborda temas atuais e relevantes como a sustentabilidade e a valorização da vida. O livro possibilita o despertar de diferentes emoções e também a ampliação de visões de mundo do leitor infantil. No Curto Circuito de hoje, eu converso com a autora e idealizadora desse livro, Emanuele Ferrugini Ferreira. Emanuele, seja muito bem-vinda ao programa Curto Circuito. Muito obrigada pelo convite. Emanuele, vamos trabalhar aqui para a gente começar o nosso bate-bola aqui em Busca do Sol. Tá? Que busca é essa desse astro-rei que você trabalhou nesse livro? Eu acho que todos nós hoje em dia estamos em busca de alguma coisa. E eu coloquei o Sol como personagem dessa viagem, dessa descoberta de vários assuntos e temas que talvez todos nós temos como questionamentos pessoais. E esses questionamentos que você encontrou as respostas nesse diálogo que você estabelece entre o Sol e a Lua, né? De uma forma bastante lúdica, né? Bastante infantil. Né? Você encontrou essas respostas? Encontrei. E eu acho que é importante a gente ter esse diálogo conosco mesmo e, através de uma historinha infantil, a gente ter essa visualização também. Inspiração. Que tipo de inspiração você teve para poder escrever esse livro? Eu falo que a inspiração é uma inspiração divina, porque vem tudo de uma maneira muito natural. Mas, como eu gosto muito de escrever, eu fico até mais tarde, eu sou meio noturna e eu não acordo muito cedo. E um certo dia eu precisei acordar muito cedo e vi o sol nascendo e eu achei fantástico, né? Não tem, sem sombra de dúvida. E eu fiquei pensando, falei assim, poxa vida, se eu acordasse mais vezes, mais cedo, para observar esse fenômeno, seria maravilhoso. Aí eu pensei, será que o sol fica triste da gente não prestar atenção nesse espetáculo que ele faz para a gente todo dia? E daí veio, uma ideia vai emendando na outra e surgiu a história. E esse diálogo, né? Que na verdade você fez um diálogo, né? Entre o Sol e Lua, ou seja, entre o dia e a noite. Sim. Até que ponto esse diálogo possa vir a contribuir para a didática pedagógica, para o ensino, para o aprendizado de estudantes? Eu acho que é fundamental o sol na nossa vida e ele nos atinge de várias maneiras, seja com o calor, seja através da fotossíntese mesmo, né, nas plantas, e isso interfere na nossa vida, porque o desmatamento, tudo relacionado ao sol interfere diretamente na nossa vida. E eu quis abordar justamente vários temas, né, juntei tudo para fazer essa narrativa. A sustentabilidade é a temática. Sim. Por que essa temática e como é que você conseguiu amarrar, né? Ou seja, fazer essa abordagem de uma forma tão infantil, até tão lúdica? Eu falo que a visão de uma criança do mundo, ela é uma visão linda, porque ela é sem interferência de maldades, né? É uma coisa mesmo inocente. E eu quis colocar temas importantes sob essa visão, porque hoje em dia é tudo muito corrido, é tudo muito voltado para o que o dinheiro compra, o poder. É a questão, né, do capitalismo, né, e da efemeridade também, que você chega, é tudo muito rápido. Tudo muito rápido. E eu quis colocar isso, tanto a sustentabilidade, que hoje é importantíssimo, a questão da água, a questão de desmatamento mesmo, preservação ambiental e a valorização da vida, porque eu acho que isso, apesar de muita gente falar, eu acho que hoje está muito... A banalização da vida está muito grande, então eu quis colocar e aumentar essa visão da valorização da vida. Você se colocou em algum momento como uma leitora, né? Você é uma leitora infantil, né? Ao escrever sua própria obra? Eu coloquei essa visão e eu quis, porque você escreve, depois você lê e relê e vai corrigindo, mas depois eu sentei para ler e tentei ver como uma criança mesmo vai olhar aquelas palavras, se vai entender, se não vai. E eu procurei colocar justamente isso, palavras difíceis para a criança buscar um conhecimento aí que ela não tem, ela pesquisar. E buscar o significado da palavra também, né?
Então tem aquele conhecimento que a criança já tem, mas tem também aquela coisa nova para estimular a leitura, não ficar só uma coisa, eu já sei sobre isso, é uma historinha boba, então eu não quero saber de mais nada. Então, não, então tem palavras difíceis, tem, eu cito monumentos, eu cito datas históricas, para justamente fazer a criança, levar a criança numa busca de um conhecimento maior. A gente conversava agora há pouco, né, você mesmo dizia que existem trechos, né, partes aqui da obra que você busca a questão da geografia. Sim. É uma forma até de estimular o aluno a ver o mundo de uma forma diferente. Exato. Até a questão do meio ambiente. Fala um pouquinho para a gente dessa geografia colocada na sua obra. Foi através de muita pesquisa, tanto geografia quanto história. Eu procurei colocar temas que talvez só mesmo numa aula de geografia, só mesmo numa aula de história, que a criança vai saber, que ela vai conhecer daquele assunto. Então eu procurei colocar, por exemplo, eu cito Machu Picchu, no Peru. O que isso tem a ver com o Sol? Stonehenge, na Inglaterra, é um monumento sobre o quê? Quem construiu, por quê, em que época? O que tem a ver também com o céu? Didático também, né? Didático você colocou também. De uma forma bastante didática, pedagógica, Sim. né? Sim. Eu cito, por exemplo, eu coloco no livro que a Lua e o Sol teve uma interferência muito grande na Guerra de Troia, né? Por quê? O que levou, né, os troianos e os gregos assim, a olhar o Sol e a Lua de uma maneira que interferisse no fim da guerra. Então, são coisas assim que eu quero colocar para a pessoa, que seja a criança ou mesmo o adulto, a ler e se interessar, a querer saber mais. Fechou a página, no último, deu fim no livro, bom, mas isso aqui, e querer descobrir outras coisas. A questão da reflexão. Sim. Né, o aluno, ao final da leitura, ele reflete sobre quais circunstâncias você coloca para eles refletirem. Justamente a importância que nós temos no mundo de hoje. Porque a temática central é o Sol, que ele está triste, ele não sabe qual o papel dele no dia de hoje, se ele é importante, se ele não é, se ele é só um causador de doenças. E aí, com isso ele resolve fugir, ele resolve ir embora e a partir daí vem toda algumas cenas, né, que tem as consequências desse sumiço, mas a lua, as nuvens, as corujas, elas vão atrás dele para justamente em busca do sol, para mostrar para ele que não, ele é importante, assim como todos nós somos importantes no dia de hoje, cada um à sua maneira. Ô, Emanuele, você citou uma questão da leitura, que é uma questão que eu particularmente me preocupo muito. E hoje, cada vez mais, né, essa meninada, né, a juventude, as próprias crianças também, cada vez leem menos. Sim. Você acredita que esse livro, no caso, ele possa vir a estimular, pelo menos, a interagir mais com as crianças, no sentido da leitura do papel e não da leitura virtual? Sim, eu imagino que sim, eu espero que sim, esse é o meu objetivo. Da mesma maneira que eu gosto muito de ler, eu fico fascinada com certos autores, eu gostaria de passar esse encantamento para os meus leitores também, seja criança, seja adolescente ou mesmo um adulto. E fazer essa ponte entre a adolescência, entre a fase adulta da vida, porque é um livro que, como tem esses temas, não só um tema infantil, eu acho que engloba, né, várias faixas etárias aí, e que faz mesmo a pessoa a pensar e a estimular, assim, a leitura. Eu acho que é muito importante isso. Você, através da leitura, você descobre várias... É muita informação que você tem no livro. Descobre o mundo, na verdade. A leitura é para você descobrir o mundo, né? Essa é a proposta da leitura. É um mundo imaginário aí que depois você consegue transportar, às vezes, para a sua vida. Um encantamento mesmo para o dia a dia, um dia a dia tão corrido. E a leitura hoje, né, como eu comentava agora há pouco, está cada vez mais escassa. Né? Porque a tecnologia concorre com o livro físico, né, que a gente... né, busca, né, de qualquer forma, introduzir o livro, colocar o livro na carteira do aluno e na vida do aluno. E ele cada vez mais busca informações na internet. Essa competição, que eu julgo até uma competição desleal, né? Essa competição, você acredita que o livro ainda possa vencer essa competição?
Eu imagino que sim. Tudo no mundo vai e volta. Você vê que várias tendências de moda voltam. Então, eu acho que tudo vai e volta. Hoje tem muita tecnologia, mas eu imagino que vai chegar uma hora que vai ser divertido você pegar um livro no papel ali e você ler, você voltar para algumas coisas que se fazia antigamente, né? E eu acho que sim. Eu acho que eu, por exemplo, eu tenho lido alguns livros, né, no computador, mas eu não abro mão do livro físico. Eu acho gostoso de você ter ali e de repente está numa parte legal, você fecha, meu Deus, o que vai acontecer no final? E de repente você abre de novo. Isso é interessante. Então eu acho que assim, perder espaço pode diminuir, mas perder espaço não perde não. Vamos falar um pouquinho de literatura infantil. Aqui em Juiz de Fora, eu tenho observado, até recentemente nós tivemos aqui o Alexandre Alvarenga, que é um cineasta, professor, lançando um livro infantil. Tá? Agora você está aqui conosco também, lançando outro livro infantil. Você acredita que a literatura infantil aqui em Juiz de Fora, ela tem proporção, ela tem tomado o seu espaço e ela tem atendido a demanda e as necessidades das escolas daqui? Olha, eu acho que está crescendo. Está crescendo e eu imagino que a partir de agora isso vai aumentar significativamente. E é importante isso, porque as escolas elas precisam colocar livros que acrescentem mesmo conhecimento à criança, para ela sair da escola com uma opinião formada de mundo, não apenas com conhecimento matemático, conhecimento de português, né, das disciplinas da escola. Mas eu vejo que está crescendo sim. E eu espero também poder contribuir com o meu nesse avanço aí da literatura. Porque hoje em dia a criança está muito exigente. Não é uma historinha boba que satisfaz. Eu vejo isso pelos filhos de conhecidas e às vezes com 7, 8 anos já está numa leitura Harry Potter ou então aqueles do Rick Riordan, de Os Olimpianos. São uma leitura eu falo que é uma leitura mais puxada, uma leitura mais complexa. Então eles estão exigentes. Então a literatura infantil, principalmente, ela tem que dar uma mudada aí para acompanhar essa evolução da criança. Do meu ponto de vista, o próprio público infantil já está exigindo mais. Está exigindo mais. Não é a mesma leitura comum. Tá? Uma coisa que eu queria chamar a atenção no seu livro, Emanuele, é a questão da arte que você colocou aqui, né, que nós comentávamos agora há pouco, até vou reforçar aqui e mostrar novamente. Essa arte é da Luciana Frez. Luciana Frez. Isso. E ela ilustra com as cores fabulosas, extremamente são atrativas. São atrativas. Tá? E trabalham com o imaginário da criança. Sim. Como é que você conseguiu reproduzir isso? Não só nas letras, né, no texto propriamente dito, como também na arte. Eu falo que foi uma junção muito bem feita entre a minha escrita e a ilustração que ela fez. Quando eu a procurei, eu falei com ela que eu gostaria de um desenho fofo. Foi essa a palavra que eu usei com ela, eu quero um desenho fofo, que transmitia o sol está triste, então ele vai transmitir através daquele desenho a tristeza dele. Se ele está feliz, a felicidade. E eu acho que ela conseguiu captar exatamente o que se passava na minha mente. Tudo que eu imaginei, o que eu pedi para ela, ela conseguiu fazer. E foi mesmo que nós estávamos comentando. É um desenho que ficou um desenho humanizado, ficou aquela você sente, né, o que o sol está sentindo, você olha para a lua que está sorrindo, para a lua que está triste, e você sente aquilo. Através da leitura, juntamente com a ilustração, você sente o que está ali no texto. E através das cores também, são extremamente atrativas também, né? Eu estava observando aqui, né, dentro dessa arte, que é o complemento, inclusive essa daqui, que é uma questão egípcia, né? Uma arte egípcia, que remete o aluno, quando da leitura, remete o aluno ao período egípcio. Sim, isso aí, justamente a passagem que o Sol conta, que ele era considerado um deus, né? Antigamente, ele era idolatrado, e aí ela conseguiu captar exatamente. Eu falo que é uma das minhas imagens preferidas do livro.
Outra coisa que eu achei curioso, que você fez o lançamento na véspera do Dia Dia do Sol, Dia Internacional do Sol, que é comemorado que dia que é? Dia 3 de maio. 3 de maio. Isso. Então você lançou exatamente. Essa questão foi exatamente para poder a exaltação ao Sol, ao astro? Sim. Eu quis colocar... foi uma maneira contextualizada de eu mostrar para as pessoas justamente essa importância. O lançamento foi num dia, no dia seguinte foi comemorado o Dia Internacional do Sol, para a pessoa, quando ela amanhecesse, ela já olhasse para o sol de uma maneira diferente. E hoje você viu o sol de forma diferente depois que você publicou? Com certeza. E eu tive um feliz retorno de uma das pessoas que adquiriram o livro, que ela depois me respondeu, falou, olha, eu nunca mais vou olhar o sol da mesma maneira, depois de ler o livro. Porque você tem aquela sensação de proximidade mesmo, não com o sol físico lá, a personagem ali humanizado, que tem os seus questionamentos. Né? Até poético. Tem um lado poético e um lado, inclusive, até do reconhecimento e do significado da própria luz do sol, né? E esse retorno, você acredita que você vai obter dentro das escolas? Esse dessa pessoa, que, por exemplo, que te ligou, né, que comentou com você a respeito, você vai obter isso dentro das escolas? Eu acredito que sim, justamente por ter mesmo essa questão de intertextualidade, né? Que ele pode mesmo ser abordado dentro dessa narrativa, ser abordado a parte histórica, a parte geográfica, a questão mesmo da literatura em si. Então eu espero, né, ter esse retorno mesmo das escolas para ver assim, que eu tive o meu objetivo foi atingido, que era isso que eu queria. Que era passar mesmo essa mensagem, né, para o leitor, mas de uma maneira acrescentando conhecimento à vida, independente de seja criança, adolescente, adulto, idoso, todo mundo. Bom, eu queria que você desse uma dica aí para os professores que vão trabalhar com os alunos ao colocar esses livros, o seu livro, sua obra, dentro da sala de aula. Qual conselho você daria? Como é que eles devem orientar os alunos para fazer essa leitura com relação ao sol e aos vários aspectos, né, pedagógicos, de conhecimento geográfico, enfim, qual conselho você daria para eles? Olha, veja a obra de uma maneira ampla, porque ela não se trata só de uma narrativa literária, é uma narrativa que engloba vários temas, que inclusive temas transversais, que hoje é muito importante ser abordado nas escolas, e que pode ser trabalhado de uma maneira intertextual entre os professores, matemática, geografia, história, português mesmo, ciências, né, a biologia em si, porque eu falo de fotossíntese e tudo. Então, é um livro que pode ser trabalhado em todas as disciplinas e que vai acrescentar muito para o aluno. Como é que você vê aqui em Juiz de Fora o incentivo à cultura? Que seu livro foi publicado de uma condição de Lei Murilo Mendes. Lei Murilo Mendes. Né, com o apoio da Lei Municipal Murilo Mendes, além de incentivo à cultura. Sim. Tá? Você acredita que em Juiz de Fora tem mais espaço para isso? Olha, a lei, ela está aumentando isso. E eu acho que a importância dela é fundamental, por justamente acreditar em alguns projetos que talvez por uma parte burocrática seria difícil de sair do papel, que seja na literatura, seja mesmo nas artes cênicas, em todos os aspectos culturais. E eu acho que ela está fazendo um papel muito, muito interessante, porque tem uma amplitude aí são vários projetos que não se restringe a uma área ou outra, é bem amplo mesmo. E eu vejo que isso ajuda muito a cidade, contribui demais. Muito mesmo. O meu livro, por exemplo, talvez se não fosse pela lei, ele não seria lançado nem esse ano, nem no ano seguinte. Entendeu? Eu acho que ainda demoraria um pouco mais por justamente a dificuldade. Se você procura uma editora, tem, sabe, um certo entrave aí que eles querem primeiro, assim, alguma coisa já... Talvez alguém famoso, alguém que já está mais na mídia. E eu vejo essa dificuldade, até mesmo agora para a parte de divulgação. Então, assim, foi fundamental mesmo conseguir esse apoio da Lei Murilo Mendes. Emanuele, eu queria voltar mais uma questão aqui. Nós falamos sobre a leitura pelo aluno, mas eu queria falar um pouquinho também sobre a escrita, que hoje em dia, cada vez mais a juventude, as pessoas de forma geral, escrevem cada vez menos.
Houve alguma intenção em você, ao escrever esse livro, de estimular também a escrita? Sim. Realmente, hoje as pessoas escrevem menos e cada vez mais de uma maneira econômica. Às vezes, na internet, você vai reduzindo, né? Você vai diminuindo as palavras ali e as pessoas estão se entendendo, mas realmente a escrita tá menor. E eu espero mesmo assim, que a pessoa o leitor que pegar esse livro e ele entender mesmo a temática, assim, o meu objetivo, né, se ele for mesmo atingido, eu acho que vai estimular sim. E está muito ligado a leitura com a escrita. Se a pessoa tem dificuldade na escrita, leia mais. Porque você lendo, você vai conhecer novas palavras, você vai ver algum parágrafo ali que vai te chamar a atenção, nossa, essa maneira aqui, ela foi escrita dessa forma, e a leitura realmente, ela incentiva a escrita. Né? E quando eu comecei a escrever... que a gente costuma dizer, né? Não escreve bem quem não lê. Quem não lê. Quando eu comecei a escrever, eu até queria fazer um livro um pouquinho mais enxuto, um pouquinho menor. Mas as ideias foram vindo e a maneira que eu fui escrevendo, eu vi, não posso tirar essa parte. Então foi tudo muito... como é que eu vou dizer? Natural, foi né? Muito natural. Os pensamentos, exatamente. O seu imaginário fluiu como um livro infantil, exatamente. Né? E você tem alguma coisa que você está planejando já para poder lançar? Outro livro? Sim, eu não queria só ficar nessa área de livro infantil, porque eu tenho alguns romances escritos, mas que ainda precisa de uma lapidação aí para ficar pronto. Mas eu já tenho, até porque as pessoas agora já estão me cobrando um próximo, né, de literatura infantil também. Que bom, né? As crianças agradecem, a juventude agradece, Com certeza. Né? Manoele, parabéns pelo trabalho. Em Busca do Sol, conversei com a Emanuele Ferrudini Ferreira. E parabéns também pela arte, é Luciana. Luciana Fres. Transmita meus parabéns para ela, que a arte está altamente sedutora, né? Tá ótimo. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Obrigada. Espero que você volte com outros livros para cá. Com certeza. O tá próximo bom? estarei Muito aqui. Obrigado. Obrigada. E o Curto-Circuito fica por aqui, mas você pode assistir a outros programas em nosso canal do YouTube, além de sugerir pautas através do nosso Facebook, Twitter e Instagram. Até o próximo programa. Tchau.